A Espanha assiste nessa semana, pela quinta vez desde a sua redemocratização em 1978, uma votação por uma moção de censura. Mas o que é uma moção de censura? Bom, a moção de censura é um instrumento previsto na Constituição espanhola, através do qual um grupo parlamentar de oposição apresenta o seu descontentamento com o governo e propõe um novo candidato. E como que isso é feito? Para apresentar uma moção de censura, é necessário a assinatura de 1/10 dos congressistas, o que no caso são 35 deputados. A mesa do Congresso estabelece uma data para essa votação e nesse dia primeiro falam um representante do partido que apresentou a moção de censura e na sequência o candidato a assumir a presidência do governo, sem limite de tempo. Depois, cada grupo parlamentar pode se manifestar através de um representante, com um limite de meia hora e mais uma réplica de 10 minutos. Depois que todo mundo fala, é enfim realizada a votação. Para que a moção de censura obtenha sucesso, é necessário o voto de maioria absoluta, metade mais um dos deputados, que no caso são 176 deputados. Se isso acontece, o presidente ou presidenta do Congresso comunica ao rei, o então presidente é destituído do cargo e o candidato apresentado é considerado investido da confiança do Congresso e passa a ser o novo chefe do executivo. A Espanha teve 4 moções de censura até hoje. A primeira justamente no primeiro mandato pós-franquista, quando Adolfo Suárez, da UCD, era presidente do governo e enfrentou uma moção de censura apresentada pelo Partido Socialista. 7 anos depois, Felipe González, do PSOE, enfrentou uma moção de censura feita pelo Partido Popular, ambas sem sucesso. 3 décadas depois veio a terceira, apresentada pelo Podemos durante a legislatura de Mariano Rajoy. E 1 ano depois, na 4ª vez que esse expediente foi utilizado, pela primeira vez uma moção de censura teve sucesso na Espanha, apresentada pelo Partido Socialista, também contra Mariano Rajoy. A moção de censura do PSOE obteve o sim de 180 deputados, fazendo com que Pedro Sánchez, o atual presidente do governo da Espanha, ocupasse pela primeira vez o Palácio de la Moncloa. Bom, em uma comparação com o Brasil, com o impeachment, não é a mesma coisa, mas é parecido. Por um lado, em ambos os casos, o presidente no Brasil ou o presidente do governo na Espanha são destituídos do cargo. Porém, aqui a votação passa apenas pelo Congresso dos Deputados, enquanto no Brasil passa pelo Senado e pela Câmara. Aqui é maioria simples. No Brasil são 2/3 de votos favoráveis. E, por último, a diferença mais substancial. No caso do impeachment, assume o vice, que em teoria não é da oposição, embora em 2016 fosse mais oposição que a oposição. Aqui, se um presidente do governo sofre uma moção de censura, como aconteceu com Mariano Rajoy em 2018, é como se fosse uma nova eleição, ou seja, o país tem de fato um novo chefe, com novos ministros, e começa quase que uma nova legislatura.